Olá, professores, pedagogos, gestores e demais profissionais da educação. Eu me chamo Priscila, sou pedagoga, faço parte do Departamento de Educação Infantil. Sejam bem-vindos ao quinto encontro do workshop Cadernos Pedagógicos, Estudos e Reflexões na Educação Infantil. No encontro de hoje, iremos falar sobre o caderno Computação Criativa, currículo da Rede Municipal de Educação de Curitiba, diálogos com a BNCC Educação Infantil. Elaborado em 2024 pelo Departamento de Educação Infantil, este caderno fundamenta-se nas legislações vigentes e alinha-se à BNCC Computação. Documento este complemento da Base Nacional Comum Curricular, que insere o ensino de tecnologia na educação básica e organiza-se em três eixos fundamentais: pensamento computacional, desenvolvimento de raciocínio lógico e resolução de problemas. Mundo digital, compreensão do funcionamento e das tecnologias presentes no cotidiano. E cultura digital, uso ético, crítico e seguros das ferramentas tecnológicas. O objetivo do caderno é ampliar o diálogo sobre os princípios previstos que fundamentam a educação digital, visando fortalecer e ampliar as práticas pedagógicas, que reconhecem o direito das crianças em acessar o patrimônio científico e tecnológico, de maneira ética, crítica, criativa e significativa. Este material está organizado em dois grandes capítulos: Educação Digital, o patrimônio tecnológico na educação infantil, e Letramento Digital, entrelaçando o mundo digital ao cotidiano vivido. Vivemos em uma sociedade onde a presença do mundo digital acontece desde a primeira infância e traz considerações importantes para o contexto educacional, principalmente porque as crianças que habitam nossos CMEs, SEIs e escolas são consideradas nativas digitais. Elas fazem parte de uma geração em que a tecnologia está tão presente que o mundo real e o mundo virtual se encontram entrelaçados. Embora presentes, faz-se necessário compreender como funcionam, para que servem e como utilizá-los de maneira ética, crítica, criativa e significativa no cotidiano. É importante ressaltar que a intenção não é apenas que as crianças saibam usar as tecnologias, mas sim integre o mundo digital ao cotidiano vivido por elas, ou seja, a partir das experiências reais. Que as crianças utilizem as tecnologias em suas pesquisas, curiosidades, investigações. Isso reflete exatamente o que buscamos diariamente na educação infantil. E talvez essa seja a primeira ideia que precisamos refletir. Quando ouvimos a palavra computação, é muito comum pensarmos em computadores, robôs, programação ou telas. Porém, o caderno nos convida justamente a ampliar esse olhar,
A computação criativa começa muito antes de qualquer aporte tecnológico. Ela nasce quando a criança observa, investiga, cria hipóteses, padrões, testa possibilidades, resolve problemas, comunica as suas ideias e também constrói conhecimento, com interação entre as crianças e com os adultos. Por isso, vem esse caderno reafirmar a nossa concepção de infância e reconhecer que as tecnologias fazem parte do patrimônio cultural das crianças, como uma linguagem que também tem o direito de acessar, de conhecer e de explorar o mundo. Ao mesmo tempo, não estamos falando de colocar as crianças pequenas diante de telas durante longos períodos. Estamos falando em ampliar e potencializar as experiências, a investigação e a curiosidade, principalmente a brincadeira. Porque é no brincar que as crianças formulam hipóteses, testa possibilidades, organiza o seu pensamento, cria estratégias e aprende. Aliás, essa ideia conversa profundamente com o currículo da educação infantil, quando afirmamos que a criança é um sujeito histórico e de direitos. Reconhecemos que ela aprende sendo protagonista em suas interações e nas brincadeiras, e explorando a partir das suas múltiplas linguagens. A computação criativa passa a ser mais uma linguagem pela qual as crianças investigam, comunicam, criam e constroem conhecimento. Ela amplia possibilidades de exploração do mundo, sem substituir aquilo que caracteriza a infância. Ao longo desse encontro, vamos perceber que muitas experiências descritas nesse material provavelmente já acontecem em nossas unidades. E o que esse caderno faz é tornar esses processos visíveis e intencionais para nós professores, mas também compreender como podemos potencializar as experiências significativas e que respeitem as infâncias, valorizem o brincar e ampliem o repertório cultural das crianças. A tecnologia precisa estar a favor das experiências das crianças. Elas não ocupam o lugar da brincadeira. Ela potencializa a brincadeira. Ela não substitui a interação. Ela amplia as possibilidades de conhecer o outro, o mundo, a partir da investigação. Ela não tira tempo da infância. Ela fortalece a sua capacidade de criar, imaginar, pesquisar, comunicar e compreender o mundo. E para dar continuidade às reflexões desse encontro, quero convidar a pedagoga Ana Dombrowski, da Gerência de Inovação Pedagógica, que estará conosco conversando um pouco sobre esse tema tão importante. Seja bem-vinda, Ana. Desde já agradeço aceitar o convite de estar aqui conosco e a palavra é sua. Obrigada, Priscila. Muito bom estar aqui, estar junto com vocês. Eu sou Ana Dombrowski, trabalho na Gerência de Inovação Pedagógica, né? Já fui do Departamento de Educação Infantil e estou hoje com vocês para conversar aqui um pouquinho mais sobre a computação criativa na educação infantil. Este é um diálogo que tem por objetivo conhecer um pouco mais do caderno, compreender a organização dos princípios que orientam a construção
e aí perceber como é que ele fortalece as práticas, né, que a gente já desenvolve lá no cotidiano da educação infantil. Então, mais do que apresentar um material, nós queremos refletir sobre a infância contemporânea e sobre as experiências que oferecemos às nossas crianças. Esse caderno nos convida a pensar nas transformações da sociedade, em como podemos ampliar as oportunidades de aprendizagem sem perder aqui o que caracteriza melhor a educação infantil: o brincar, as interações, as investigações, a curiosidade e o protagonismo infantil, como a Priscila já trouxe até o momento. Então, convido todos vocês a percorrerem, né, por esse caminho com curiosidade, da mesma forma que as crianças fazem quando encontram algo novo para investigar. Então, gostaria de convidá-los para observar essa imagem por alguns instantes. Nela, nós vemos algumas crianças. Elas estão investigando. O que será que elas estão investigando? Será que elas estão fazendo? São tantos detalhes, importante observar. Elas estão investigando uma flor, utilizando um microscópio digital. E ao olhar essa cena, a gente faz algumas perguntas. O que será que essas crianças estão investigando? O que será que elas estão descobrindo? O que será que elas estão aprendendo sobre a natureza? Será que estão observando cores? Será que estão conhecendo uma tecnologia? Ou será que estão simplesmente brincando e sendo crianças? Na verdade, elas estão fazendo tudo ao mesmo tempo. Essa imagem traduz muito bem a proposta da computação criativa. O microscópio não é o protagonista da experiência. Ele amplia aquilo que a criança já faz naturalmente. Quando a criança aproxima a flor do microscópio, ela observa detalhes que antes não conseguia perceber. Quando ela registra essa descoberta com uma câmera, ela cria novas possibilidades para revisar aquilo que investigou. Ela continua fazendo o que sempre fez. Ela está observando, levantando as hipóteses, explorando, investigando, atribuindo significado ao mundo. E a tecnologia, nesse contexto, jamais substitui a experiência. Ela amplia as possibilidades de investigação. Esse é um princípio muito importante que acompanha todo o caderno. Assim como ela trouxe, e eu vou trazer de novo. Mas por que falar de computação criativa na educação infantil? A computação criativa, ela tem a ver com o que a gente está se propondo a trabalhar com as crianças. Não é ensinar informática, né? Será que esse caderno, então, vai tratar de uso de computador? A resposta é não. Quando falamos de computação criativa, não estamos falando de ensinar programas, computadores, antecipar conteúdos, aplicativos. Nós estamos falando de possibilidades de ampliar a aprendizagem das crianças. Estamos falando de criar oportunidades para que investiguem, explorem, criem, resolvam, né, os problemas, comuniquem as suas ideias, expressem seus pensamentos e utilizem diferentes linguagens, né, para compreender o mundo à sua volta. Nós não queremos formar apenas consumidores de tecnologia, né, crianças que ficam o dia inteiro ali no aplicativo ou só vendo YouTube. Nós queremos formar crianças curiosas, né, que elas são investigativas, são capazes de resolver e olhar, né, a partir do computador para como resolver os problemas do seu dia a dia. E aí, essas tecnologias são produções humanas que fazem parte da sociedade. É importante a gente falar isso. A tecnologia deixa de ser apenas um objeto de consumo e passa a ser uma possibilidade de criação, investigação e descoberta. Então, quando pensamos nas crianças que hoje frequentam os nossos CMEs, nossos SEIs, as escolas, percebemos que elas vivem em uma realidade totalmente diferente daquela que muitos de nós vivemos a nossa infância.
Para elas, o mundo físico e o mundo digital não estão separados. Elas convivem todo o tempo. As crianças observam seus familiares realizando videochamadas, utilizando aplicativos de mensagens, fazendo pagamentos por aproximação, pesquisando informações, registrando fotografias, assistindo vídeos e utilizando assistentes virtuais. Essas experiências fazem parte da vida cotidiana. A tecnologia não é uma ruptura da infância. Há muitas publicações e livros que tratam do perigo do mundo digital, né? Mas a tecnologia é parte desse mundo cultural que a gente vive. Ela é patrimônio cultural e científico da humanidade. E por isso o direito à educação digital inclui manusear, o explorar, o questionar e esses artefatos no dia a dia. Quantas vezes vimos uma criança fingindo gravar vídeos durante o faz de conta? Ou utilizando uma caixa de papelão como se fosse um computador? Ou ainda segurando um bloco de madeira como se fosse o seu telefone celular? Essas brincadeiras mostram que a tecnologia já faz parte da cultura da infância. Ela passou a integrar os repertórios culturais das crianças. Por isso, compreender essas experiências também passa a ser um desafio para a educação infantil. Não significa substituir brincar, muito menos colocar crianças diante de telas durante longos períodos. Significa, sim, reconhecer que a infância contemporânea traz novos elementos culturais que podem dialogar com aquilo que sempre valorizamos: a imaginação, o brincar, a pesquisa, a curiosidade, a investigação e a descoberta. Parece que a gente está falando de novo e de novo a mesma coisa, mas não. Por quê? Porque desde as diretrizes curriculares nacionais, a gente já observa que lá, né, elas apontam esse caminho. O artigo 9º, que trata das experiências do aprender, traz que as experiências vividas pelas crianças devem favorecer a imersão em diferentes linguagens, incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento e a construção do conhecimento sobre o mundo físico, social e natural. As diretrizes também destacam a importância de garantir às crianças o contato com as diferentes manifestações culturais, como a música, o teatro, a literatura, a fotografia, o cinema e, claro, diversos recursos tecnológicos. E isso inclui possibilitar o uso de gravadores, projetores, computadores, câmeras fotográficas. E por quê? Porque essas experiências pedagógicas devem favorecer a imersão em múltiplas linguagens, incentivando a curiosidade, né? E todo esse encantamento, tudo isso que faz parte da infância na construção desse conhecimento de mundo. A tecnologia aparece mais como mais uma linguagem, como uma linguagem digital, né, na qual as crianças podem realmente explorar, comunicar, observar aquilo que elas não viam, produzir, né, contar por outros meios o que elas aprenderam, que significa ampliar possibilidades, né, de conhecer e investigar esse mundo. Sempre em respeito aos princípios, né, que orientam o trabalho pedagógico com as crianças, com a infância, respeitando todo esse percurso. Então, trata-se de garantir que as crianças possam compreender o mundo em que vivem, né, desenvolvendo uma relação crítica, criativa e conhecendo melhor essas tecnologias também. Então, um dos primeiros documentos que a gente tem, logo depois das diretrizes curriculares nacionais, é a Base Nacional Comum Curricular. Entre as 10 competências gerais da educação básica,
A número 5 é que trata especificamente da cultura digital. Ela nos mostra que todas as crianças e estudantes têm o direito de compreender, utilizar e criar tecnologias de forma crítica, significativa, ética e responsável. Isso deixa claro que usar tecnologia nas instituições educativas ajuda a compreender como essas ferramentas fazem parte da vida em sociedade. Ela não é uma lista bonita, elas são um farol que guiam nossas escolhas em sala. Assim, quando organizamos um espaço investigativo, garantimos o direito de explorar. Quando a criança compartilha uma descoberta com o grupo, ela participa. Quando ela tira uma foto para registrar o que encontrou, amplia suas formas de expressão. Quando resolve um desafio junto com os colegas, fortalece a convivência. E ao experimentar materiais e recursos variados, enriquece a forma de conhecer a si mesma e ao mundo. E por isso que a computação criativa não vem criar novas obrigações ou novos direitos. Ela abre simplesmente novas portas para vivenciarmos os direitos que já pertencem à infância. E como isso se traduz na prática? É por meio dos campos de experiência. É nele que as crianças investigam, criam, brincam, constroem todo o seu conhecimento do dia a dia. E a computação criativa não está isolada do currículo. Ela ganha vida dentro das experiências que já planeja e realiza com a sua turma. Para respaldar essa visão, então, que a gente veio falando das diretrizes, da BNCC, a legislação brasileira deu alguns passos importantes em 2023. A Lei 14.533 institui a Política Nacional de Educação Digital e fortaleceu, no âmbito da educação digital escolar, a aprendizagem, relacionada ao pensamento computacional, ao mundo digital e à cultura, trazendo competências digitais. Além disso, também atualizou a LDB, que reforçou o letramento digital em toda a educação básica, e em 2025 temos o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, a Lei 15.211, que reconhece a criança como sujeito pleno de direitos, garantindo que o acesso à tecnologia e a construção do letramento digital ocorram de forma segura, ética, crítica, protegida de riscos, como o consumo passivo e a superexposição. Tudo isso nos confirma uma coisa: a educação digital não é uma promessa para o futuro, mas uma política pública presente e um compromisso com o desenvolvimento integral de nossas crianças. Dessa forma, é importante entendermos que o letramento digital, ele nos permite, trazer as tecnologias do dia a dia e as crianças vivenciarem essas práticas em que o pensamento computacional, a cultura digital e o mundo digital se entrelaçam. Esse letramento é esse conhecimento, são as múltiplas linguagens. Mas, para acontecer esse letramento digital, a gente tem que ter alguns cuidados. Por quê? Para o nosso trabalho pedagógico, para que ele seja intencional, consciente e, acima de tudo, saudável, nós pautamos nossas orientações na Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, para bebês e crianças menores de 2 anos, a recomendação é clara: nenhum contato com telas. Nessa fase, a aprendizagem acontece de forma 100%, que a gente chama de desplugada, priorizando o toque, os movimentos, o corpo, as interações, as experiências sensoriais. Já para as crianças de 2 anos a 5, o tempo de tela pode ser no máximo 1 hora, por dia, e sempre com a mediação direta e cuidado dos profissionais. Para que as crianças maiores, de 6, 10 anos, esse limite passa um pouco mais, a ser de 1 a 2 horas diárias, mantendo um acompanhamento constante. É exatamente por isso que as propostas da computação criativa na nossa rede, então, valorizam as práticas corporais e desplugadas, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre eles. Nós aprendemos
por meio das brincadeiras, dos circuitos, dos jogos, das investigações no meio natural, reservando os recursos digitais e plugados apenas para momentos específicos, intencionais e sempre acompanhados de perto pelos nossos profissionais. Se a tecnologia já faz parte da cultura da criança, se a educação infantil já trabalha com investigação, com exploração, né, com as diferentes linguagens, então, e se as políticas educacionais passam a reconhecer a importância dessa educação digital, surge uma pergunta em como organizar esse conhecimento. E é nesse contexto que precisamos conhecer a BNCC Computação. Ela é de 2022 e ela não substitui a BNCC, ela complementa, trazendo orientações específicas para o desenvolvimento da educação digital e da computação ao longo da educação básica. A BNCC Computação organiza esse trabalho em 3 grandes eixos. Primeiro, pensamento computacional. O segundo, mundo digital. E o terceiro é a cultura digital. Esses 3 eixos dialogam entre si o tempo todo. Eles não aparecem separados na prática. Ao contrário, eles se complementam, ajudam a compreender como as tecnologias fazem parte da nossa sociedade e das experiências das crianças. É importante destacar que o nosso município também está construindo o seu currículo de educação digital e computação, alinhado a essa proposta nacional. Mas enquanto esse currículo está em processo de escrita e implementação, o caderno Computação Criativa representa um importante material de apoio para que possamos iniciar essas reflexões na educação infantil, respeitando as especificidades da infância, das crianças e fortalecendo práticas que já fazem parte do nosso cotidiano. Então, vamos tentar conhecer um pouquinho mais esses 3 eixos fundamentais da educação básica. O pensamento computacional, para a gente pensar lá como resolver problemas, como é que isso se organiza. Não é só o pensamento computacional fala desse computador, como é que se estrutura esse pensamento, afinal foi a gente que ensinou a máquina, né? E não a máquina que ensina a gente, e isso é importante a gente lembrar. Então, o foco do pensamento computacional ele vai se desmembrar em 4 eixos: abstração, reconhecimento de padrões, decomposição e algoritmos. Depois a gente tem o mundo digital. A gente usa smartphone, a gente usa o notebook, o computador, a TV. E aí, cada máquina, a gente precisa entender como funciona, né? A gente precisa entender o que é o hardware, o software, as redes, a representação de dados, como liga, como desliga. Só que dentro de tudo isso, a gente já veio falando desse patrimônio cultural e científico. A gente tem a cultura digital. A gente consegue viver hoje sem a nossa TV conectar na internet, sem os streamings, sem o nosso smartphone? Como a gente age, então, com essa tecnologia? A gente sabe se comportar nas redes sociais? A gente sabe observar quando algo é fake? Quando é uma tecnologia? Quando algo está estranho? Ou que quando, de repente, vem um WhatsApp meio estranho, pedindo alguma coisa, a gente diz, opa! E para não cair nos golpes, isso faz parte do nosso dia a dia, é como a gente age com a tecnologia. Por isso, o foco é o letramento digital, a ética, a cidadania e a segurança. Então, o primeiro eixo é justamente o pensamento computacional. E talvez esse seja o eixo mais importante da educação infantil, porque ele não depende da presença de computadores. Para acontecer, ele existe nas brincadeiras, nas situações problemas, nas construções, nas histórias, nos jogos, em todas as experiências que as crianças vivem. É justamente por ele que vamos começar. Ele é a maneira de organizar o pensamento para compreender as situações, investigar e resolver problemas, como a gente já dito, criar estratégias e encontrar diferentes soluções. É uma forma de pensar que utilizamos diariamente, muitas vezes sem perceber.
Por exemplo, quando organizamos uma receita, quando a gente planeja um caminho, quando monta um brinquedo, quando segue uma instrução, ou quando a gente acha uma maneira diferente de resolver um desafio. A gente está mobilizando o pensamento computacional e nem sabe. Ele acontece principalmente por meio do brincar, das investigações e das experiências, como a gente acabou de falar. Então, a gente não está ensinando programação, mas a gente está fortalecendo formas de pensar que já fazem parte do dia a dia. O computador organiza informações segundo uma lógica, e as crianças também desenvolvem essa lógica quando brincam, exploram, observam, levantam as hipóteses e constroem soluções. O que é importante a gente entender no pensamento computacional? Que as propostas podem acontecer de forma plugada ou desplugada. O plugado, ele envolve os recursos tecnológicos, o tablet, o notebook, o microscópio, né, digital ou não, as máquinas fotográficas, os aplicativos, os robôs, né? As escolas, a gente tem aí softwares educativos, tem o material de robótica. Então, são experiências que a tecnologia está presente fisicamente. Mas existe também a computação desplugada. E talvez essa seja a que a gente mais vai dar ênfase. Por quê? Ela acontece quando desenvolvemos o pensamento sem utilizar nenhum equipamento. Ela utiliza o corpo, os materiais da sala, as brincadeiras, de novo, né, todo o contexto ali vivido, as experiências. É nela que percebe que a lógica da computação pode ser vivida muito antes do computador. A criança vai se perguntando, ela vai conhecendo. Por exemplo, vocês já pensaram que quando a gente escova os dentes, como é que a gente organiza a sequência de ações? Primeiro, a gente pega a escova. Depois, a gente pega a pasta, abrimos a tampa da pasta, passamos na escova, escovamos os dentes, enxaguamos, guardamos todos esses materiais. Percebem que há uma lógica nas ações? A gente organiza um algoritmo sem utilizar o computador algum. Então, quando a gente reorganiza a história, quando a gente segue os passos da receita, de novo, né? Quando a gente brinca e a gente tem lá uma série de comandos, de regras, quando cria um percurso para seguir com os colegas, tudo isso é computação. Isso demonstra algo muito mais importante. O pensamento computacional não depende da tecnologia. Ele depende das experiências que proporcionamos às crianças. Para organizar esse modo de pensar a BNCC Computação, a gente vai trazer de novo, então, ali os 4 pilares do pensamento computacional. Vamos conhecer um pouquinho mais um a um. O primeiro pilar, ele chama-se decomposição. Decompor significa dividir um problema grande em partes menores. É exatamente isso quando precisamos compreender algo complexo. As crianças fazem isso o tempo todo. Lembra da imagem da flor que observamos lá no início da conversa? A criança não observa a flor inteira de uma única vez. Ela olha para as pétalas, depois observa as folhas, percebe o caule, descobre o pólen, vai organizando pequenas descobertas até compreender o todo. É exatamente isso que significa decompor no cotidiano da educação infantil. Isso acontece inúmeras vezes. Então, quando a gente organiza os materiais da sala, quando separa o lápis por tamanho, quando agrupamos brinquedos por características ou quando organizamos uma coleção. Também acontece quando desmontamos um brinquedo para descobrir como é que ele funciona ou quando perguntamos às crianças como podemos resolver esse problema. E elas começam a pensar por partes. E mesmo uma proposta simples como escovar os dentes envolve também uma decomposição, pois podemos perguntar às crianças qual é o primeiro passo? Elas respondem: pegar a escova de dente e depois colocar a pasta e depois escovar e depois enxaguar.
Percebam que elas organizam mentalmente cada etapa de uma ação, e essa é uma experiência de pensamento computacional, completamente desplugada. Não existe computador, existe organização de pensamento. Essa organização também tem a ver com o algoritmo, onde ela organiza essa forma de fazer. No caderno, a gente tem alguns que a gente vai apresentando, enquanto eu vou falando dos outros pilares também. Que o nosso segundo pilar, nessa continuidade, é o reconhecimento de padrões. E talvez também seja um dos mais presentes. Por quê? Porque reconhecer padrões significa perceber aquilo que se repete. As crianças fazem isso desde muito pequenas. Elas observam ritmos, frequências, movimentos, cores, sons, organizações das brincadeiras, da roda. Isso aparece o tempo todo. Então, quando organizamos objetos de menor para o maior, quando agrupamos os materiais semelhantes, a gente está fazendo esse reconhecimento de padrões. Lembram lá do brinquedo Gênios? Né? Que um joguinho que a gente vai apertando as cores é uma sequência de luzes e sons e depois as crianças tentam reproduzi-la? Então, ela identifica um padrão, memoriza, ela reproduz e tudo isso desenvolve uma organização do pensamento. O terceiro pilar chama-se abstração. Talvez seja o conceito mais difícil quando a gente ouve esse nome, mas na prática ele é basicamente abstrair, porque significa identificar aquilo que realmente importa em uma situação. É conseguir selecionar as situações mais importantes e deixar de lado aquilo que não é essencial naquele momento. As crianças fazem isso de novo durante as brincadeiras. Quando elas desenham uma casa, por exemplo, elas não representam todos os detalhes. Elas desenham aquilo que elas consideram mais significativo. Quando elas criam um mapa do tesouro, quando elas representam um caminho, quando elas constroem uma maquete ou quando elas utilizam os blocos para representar um prédio. Elas estão produzindo representações da realidade. Elas estão abstraindo. Outro exemplo que acontece durante são as histórias. O recontar uma narrativa, a criança seleciona o que são os acontecimentos principais, o que ela considera de mais importante. Ela organiza as ideias, cria as relações, faz escolhas, e tudo isso envolve abstração. O quarto pilar são os algoritmos. Essa palavra costuma assustar um pouco, mas o algoritmo nada mais é do que uma sequência organizada de instruções para realizar uma ação. Nós utilizamos algoritmos diariamente, quando seguimos uma receita, quando montamos um brinquedo, né, quando fazemos um trajeto, quando ensinamos alguém a realizar uma tarefa. Por quê? Tudo isso envolve a sequência lógica, como a gente falou antes, lá na decomposição. Na educação infantil, podemos explorar esse conceito por meio das brincadeiras. E vamos, então, olhar algumas ali na tela. Um exemplo é o Chatterpix. Um exemplo plugado, mas a criança vivencia um fluxo lógico ali, onde ela tem que tirar a foto, desenhar a boca, gravar um áudio, enfeitar, para ter seu vídeo no final. Ela se diverte, ela brinca, ela descobre. Ou no desplugado, né? Onde ela pode fazer um mapa do tesouro, né? Ou brincar ali com uma caixa, com os olhos vendados, seguir comandos e tentar descobrir aonde que está. Porque a gente vai ter que dar esse ritmo, mostrar como chegar, né? Expressar as instruções passo a passo. A gente também pode buscar, né, essa decomposição das múltiplas soluções do problema, por exemplo, num labirinto ali desplugado, onde a gente rola a bolinha de gude, né, para buscar o que foi construído pelas crianças, as rotas diferentes, aonde chega, ou no plugado. Já brincaram com aqueles joguinhos de tubo de ensaio, aonde a gente tem que colocar os da mesma cor, né, organizando todos eles e deixando os outros livres? Então, a gente pode proporcionar diversas brincadeiras. A gente também tem o Argobot, o Plusorama, ou outros, né, jogos que montem com quebra-cabeça, com jogo da memória, onde as crianças tenham que mover, né, tenham que reconhecer como que elas têm que se organizar nessa tela. E o desplugado, né?
A criança pode ter o desenho em grade, pode brincar do rabo num burro, aonde a gente vai dar esse algoritmo, a gente vai dar as instruções dizendo mais para frente, mais para trás, mais para a direita ou para a esquerda. E também a gente pode ter as malhas, jogos onde as crianças vão organizando os percursos por meio das flechas. Tudo isso nos ajuda a pensar e conhecer mais sobre o pensamento computacional. Ainda a gente tem aqui, né, o inline, né, os jogos de memória, como eu tinha falado, jogos dos 7 erros, onde a gente vai descobrindo padrões, a gente vai tentando decompor a figura para descobrir o que está errado ou não. Então, vários softwares, eles não são fechados. O caderno de computação criativa nos traz algumas possibilidades, mas há muitas outras quando a gente vai buscar conhecê-las. Ao observarmos esses 4 pilares, percebemos algo muito importante. Todos eles fazem parte do nosso dia a dia. De novo, vocês viram como eles aparecem nas brincadeiras, nos jogos, nas criações, né, tridimensionais, nas histórias, nos joguinhos plugados, desplugados. E aí, a partir de tudo isso, a gente pode avançar e pensar no segundo eixo, organizado pela BNCC, o mundo digital. É aqui que começamos a falar sobre como as crianças compreendem as tecnologias presentes na sociedade e de que forma podem investigá-las com curiosidade e criatividade e muito pensamento crítico. Então, quando falamos em mundo digital, estamos falando da compreensão das tecnologias, que fazem parte do dia a dia, que elas já utilizam. E podemos ajudá-la como é que essa tecnologia foi criada por diversas pessoas para resolver problemas, pois de trás de cada equipamento existe uma lógica de funcionamento. Então, o que a gente precisa? Para compreender esse mundo digital, significa criar oportunidades para que as crianças investiguem os objetos da mesma maneira que investigam uma planta, um inseto, um brinquedo novo. Elas podem perguntar, comparar, experimentar o que a gente veio falando até o momento. Por quê? Porque a investigação continua sendo o centro da experiência. O equipamento é apenas mais um objeto. Quando a criança pergunta, como é que essa televisão nos mostra as imagens? Como a voz chega até o celular da minha mãe? Mas como é que essa fotografia apareceu aqui? Ela já está iniciando uma investigação sobre o mundo digital. Essas perguntas merecem espaço dentro da educação infantil. Nem sempre teremos todas as respostas. E está tudo bem. O nosso papel é cultivar a curiosidade. Aqui, a gente também tem, por exemplo, para esse mundo digital, algumas possibilidades. Nesse mundo digital, a gente tem as brincadeiras, né? Que a gente vai compreendendo as interfaces. Já vamos falar mais um pouquinho sobre elas. Mas, por exemplo, quando a gente está brincando de passanel e a gente passa, né, de mão em mão, essa transferência física, silenciosa, né, dessa informação. Ou quando a gente está no plugado, eu aqui passando os slides, ou no celular, ou no tablet, no touch. Então, essas propostas fazem parte. O importante é a gente entender sobre o hardware e software, porque eles são uma linguagem para compreender, né, como é que esse conceito se faz ali, o que é importante, a diferença. Por quê? Embora hardware e software tenham esses nomes, pareçam técnicos, eles podem ser compreendidos de uma maneira bastante simples. Hardware é a parte física da tecnologia. Tudo aquilo que podemos tocar e manusear, o computador, o tablet, a tela, o mouse, a câmera, né? Ele é o hardware. Já o software é a parte invisível, é aquilo que comanda a máquina, as instruções, os jogos, os aplicativos, os programas que dizem ao hardware o que ele deve fazer. Na educação, a criança interage com ambos ao mesmo tempo. Ela toca na tela, no hardware, para fazer um desenho ou o personagem se mover no aplicativo, no software. Mas é importante que nós, professores, compreendamos essa organização para planejarmos experiências que despertem perguntas. As crianças podem abrir um aplicativo, registrar uma fotografia ou gravar um áudio ou ainda desenhar em uma tela. E enquanto isso, vai compreendendo que existem diferentes formas de interação com as tecnologias. Outro conceito
é o da interface. É importante porque é uma forma como nos comunicamos com a tecnologia. Antigamente, a gente mudava os canais da TV apertando os botões diretamente no aparelho. Hoje, a gente tem outras formas, pois vieram os controles remotos. As crianças utilizam diferentes formas de interface. Por quê? Elas utilizam telas sensíveis ao toque, comandos de voz, e existem tecnologias, né, que controlam esses movimentos, né, e outras que elas utilizam uma câmera para reconhecer os seus gestos, ou ainda percebam como as formas de interação mudam ao longo do tempo. É importante que as crianças tenham oportunidade para experimentar essas diferentes possibilidades. Elas percebem que não existe apenas uma maneira de utilizar a tecnologia. Cada equipamento foi pensando para facilitar determinadas ações humanas que eles foram criados. E aí a gente tem no nosso slide, né, essas interações, esses inputs, esses outputs, né, as diferentes formas de criar esses comandos. Então, a gente pode ter jogos onde as crianças exclusivamente vão comandar por voz, outras que elas vão comandar nos botões, né? E ainda, a gente pode ter uma brincadeira desplugada, né, como um dominó ali de dispositivos, que a gente pode inventar com elas. Como que eu interajo com o computador? E com o notebook? Porque o computador eu preciso do mouse, no notebook eu tenho o touchpad. Né? Como é que eu interajo com a TV? Por meio do controle remoto. Então, assim, a gente vai conhecendo mais, até aprender onde liga, onde desliga, que é importantíssimo na educação infantil, né? Nas crianças ao explorarem esses aparelhos e conhecê-los. Então, o mundo digital propõe que as crianças conheçam diversas tecnologias. É importante tanto dar o tablet para assistir o vídeo, mas não significa que o mundo digital é simplesmente dar e as crianças mexerem. Mas a gente tem que trazer, investigar, como uma fotografia produzida, registrar uma descoberta, observar, né, uma imagem ampliada, comparar equipamentos, né, os antigos, os atuais, perguntar como será que a mensagem chegou de uma cidade para outra? Como tudo isso cria experiências muito mais significativas. Então, a gente conversou um pouco sobre o pensamento computacional, sobre o mundo digital e agora a gente tem o terceiro eixo, a cultura digital. Né? Então, quando a gente ouve essa palavra cultura, a gente pensa imediatamente nos costumes, nos valores, nas formas de viver, de se relacionar, de produzir conhecimento e de participar da sociedade. A cultura é construída pelas pessoas e ela muda ao longo do tempo. E as tecnologias também passaram a fazer parte dessa cultura, também se modificam ao longo do tempo. Hoje nos comunicamos, registramos, né, de maneiras diferentes, brincamos de maneiras diferentes, aprendemos de maneiras diferentes. Então a gente produz informações de outras formas, diferente do que era. Antes a gente mandava carta, hoje a gente manda um e-mail, um WhatsApp, faz parte da nossa cultura digital. Ela se reflete nas brincadeiras das crianças. Vocês já viram elas pegarem lá e dizer, deixa eu chamar o iFood? Isso significa que estão produzindo cultura. Então, para a gente entender um pouco mais, o que a gente precisa fazer? Cultura digital é essa parte ética, é saber se comportar, é navegação segura, é reconhecimento. Então, reconhecer padrões, o que é certo, o que é errado, faz parte da educação infantil e de toda a educação, na verdade. Então, a gente pode criar memórias, jogo de memória, né? Com o que é certo, o que é errado, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. Jogos de bom comportamento, mas vamos entender bons comportamentos de atitudes online, né? Pensando aonde que a gente vai debater. Que a gente pode ficar lá o dia inteiro só vendo vídeo no YouTube, né? Os brain rots que a gente fala. Será que é legal ficar vendo isso? O que é legal da gente ver? A gente pode falar alguma coisa do outro pela internet? O que é certo? O que é errado? Que atitudes a gente tem? E assim a gente vai promover também a cidadania digital. As crianças vão conhecer os equipamentos, mexer nos equipamentos e saber sobre o que é ético, seguro
e todos os cuidados que temos que ter no dia a dia. Também falamos na cultura dessa saúde, desse tempo de tela. A gente pode criar propostas com as crianças como um objeto de cores. A gente pode colocar celofane na frente do computador e as crianças dizerem, porque isso vai atrapalhar para ver algumas cores, talvez algumas letras, alguns textos, dependendo da cor que a gente coloque ali, e dá uma dificuldade visual. É importantíssimo dialogar com as crianças, que a gente precisa desse tempo, que a gente pode brincar na tela, mas a gente também precisa brincar fora da tela, né? Que o nosso olho precisa ver outras coisas. E esse mesmo filtro que a gente usou ali das cores, a gente pode levar para a natureza. E daí conversar com eles. O que foi diferente? O que é mais legal? Né? Aonde forçou mais meu olho? Onde cansou o meu olhar? Por quê? Né? Porque são hábitos saudáveis no dia de hoje. Quantas vezes a gente não diz, sai da tela, menino, vamos brincar. Mas eles também estão brincando na tela. E a gente precisa saber respeitar, mas sabendo dosar e de que forma tudo isso. Diante de tudo isso, talvez possamos fazer uma pergunta. Qual é o papel do professor? Será que precisamos dominar todas as tecnologias? Precisamos conhecer todos os aplicativos? Saber responder todas as perguntas das crianças? A resposta é não. Nosso papel continua sendo o mesmo de sempre. É o de criar contextos de aprendizagem, de organizar as experiências, escutar atentamente, valorizar as curiosidades e fazer boas perguntas, investigar e aprender junto com as crianças. Na computação criativa, o professor não entrega respostas prontas, jamais. Ele é pesquisador e constrói caminhos de investigação. Ele transforma perguntas e oportunidades de aprendizagem. Diante de tudo isso, talvez possamos fazer uma pergunta. Qual é o papel do professor? O nosso papel continua sendo o mesmo que sempre foi. Criar contextos de aprendizagem, organizar experiências, escutar atentamente e valorizar a curiosidade, fazer boas perguntas, investigar e pesquisar junto com as crianças, pois, né, nós é que fazemos essa mediação junto ao mundo com elas. Se o professor, né, faz essa mediação de mundo, a gente tem uma importante ferramenta para apoiar as investigações com as tecnologias. A gente tem o Farol Móvel em nossas unidades. Ele é um espaço portátil de pesquisa, inovação, criatividade. Por quê? Porque ali a gente tem materiais para serem explorados, para levar para a sala, para levar, né, junto às crianças para explorar esse mundo natural. Temos as impressoras 3D para eles observarem como funcionam, diversas lentes, né, componentes para olhar detalhes, decompor, como a gente fez ali a flor, ou para ampliar esse conhecimento. Então, o trabalho com essa cultura científica, porque ele vai nos ajudar a essa alfabetização científica também, precisa envolver o cotidiano das crianças e ter um caráter investigativo. As lentes digitais nos aproximam, né, daquilo que a gente não consegue ver a olho nu. Eles nos trazem outras possibilidades. Então, os faróis móveis nos permitem criar esses contextos de pesquisa e descoberta. E o trabalho, né, então, com a cultura vai envolver o cotidiano das crianças. E não só isso, a gente ainda vai trazer os tablets para trazer as narrações, para criar folders, vídeos e outras coisas. Dessa forma, reafirmamos o compromisso da nossa rede com uma inovação pedagógica, acessível a todos, mantendo sempre a infância, a imaginação, a brincadeira e a investigação no centro de todo o processo. Ao olharmos para essa imagem, nos lembra a primeira imagem lá dela observando a flor com o microscópio? Vemos que quando ela organiza a investigação, temos o pensamento computacional. Quando ela explora o microscópio e compreende aquele recurso, temos o mundo digital. E quando ela registra, compartilha e produz conhecimento com os outros, temos cultura digital. E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. É por isso que os 3 eixos não são 3 assuntos separados. Parece, mas eles se encontram na experiência da criança todo o tempo. Essa cena, né, as crianças não estavam apenas aprendendo, elas estavam vivendo, né, uma plena experiência de infância.
observando, criando, conhecendo e descobrindo a tecnologia. Então, o nosso objetivo aqui, qual que é? É formar o indivíduo integral do século XXI, né? Nas práticas desplugadas, plugadas, né? Conhecendo, brincando, interagindo, empoderando as crianças no meio da computação criativa, pois não é treinar nenhum programador precoce, não é ensinar computação ou informática, é transformar o futuro usando linguagens analógicas, mas também códigos digitais para termos indivíduos éticos que não temem a desafios no mundo, mas sabem desenhar as soluções. Então, que possamos olhar para o caderno de computação criativa exatamente dessa forma, não como um mero conjunto de ferramentas digitais, mas um convite para ampliarmos as experiências que oferecemos diariamente em nossas unidades educacionais. Que esse material inspire novas perguntas, investigações e possibilidades de aprendizagem. Afinal, educar para o presente e para o futuro significa reconhecer que as tecnologias fazem parte da vida, mas que a infância é e sempre será o nosso ponto de partida. Muito obrigada pela participação de todos, né? Muito obrigada, Priscila, né? E desejo que esse nosso percurso vocês acompanhem aí as reflexões. Chegamos ao final do encontro de hoje e gostaria de deixar uma última reflexão. Ao longo desse encontro, talvez tenhamos percebido que a computação criativa não começa quando utilizamos um celular, um computador, um tablet. Ela começa na curiosidade da criança. O caderno nos convida justamente a compreender que as tecnologias não substituem aquilo que constitui a essência da educação infantil. Ao contrário, elas ampliam as possibilidades de criação e de produção de conhecimento, quando fazem sentido para as crianças. Talvez esse seja o maior desafio para nós educadores. Não perguntar apenas que tecnologia eu vou utilizar, mas perguntar que experiência quero proporcionar às crianças, que perguntas desejo que elas façam, que descobertas poderão construir. A computação criativa é mais do que tornar as crianças consumidoras digitais, mas queremos que elas façam perguntas, resolvam problemas e assumam o real protagonismo de suas aprendizagens. Que possamos sair dessa formação construindo experiências que despertem o encantamento, a curiosidade e o desejo de conhecer das crianças. Quero agradecer mais uma vez a Ana pela participação, ampliando os nossos conhecimentos e reflexões sobre esse tema tão relevante para a educação infantil. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Que cada caderno trazido nessa formação continue inspirando novas pesquisas, perguntas e, principalmente, possibilitando novas formas de escutar, de brincar, de criar e aprender com as crianças. Não esqueçam de realizar a avaliação da formação, que está aí na tela por esse QR Code. E também preencher o formulário de participação desse encontro, que está disponível na descrição do vídeo. Muito obrigada. Muito obrigada.